dia, pessoal! Como é que vocês estão por aí, gente? Tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Mais um dia se iniciando aqui na chácara, gente. O que a gente tem hoje? O que a gente vai fazer hoje? Plantinhas novamente, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui o meu dia, vou estar alimentando as minhas galinhas. Vou mostrar para vocês, gente, o que eu uso para alimentar as minhas galinhas e vou mostrar para vocês os benefícios que tem nessa planta. Hoje elas vão se alimentar de uma planta que a gente também consome e é muito, muito benéfico para a saúde delas, gente. Então hoje eu vou estar fazendo uma colheita, vou mostrar para vocês já já, e vou também estar aproveitando essa planta para a gente estar alimentando as nossas galinhas e já falo para vocês os benefícios que tem essa planta, que é maravilhosa. Vocês, quem tem galinha aí, gente, tem que fazer esse teste. Quem já não fez, tem que fazer, que é muito, muito bom para as nossas galinhas. Além disso, né, gente, o que a gente vai fazer também? Mexer no nosso jardim, como sempre. Gente, todos os dias eu procuro mexer um pouquinho no meu jardim. E essa semana eu comprei uma plantinha linda, 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 maravilhosa. Quero colocar ela no vaso e vou mostrar tudinho para vocês. Vou fazer também, gente, um replantio de umas suculentas lindas, maravilhosas que eu tenho ali. Tive que mudar elas de lugar porque ela estava na sombra e não estava legal. Então coloquei ela junto com as outras suculentas. Vou fazer o replantio e a adubação delas. E espero que dê tudo certo com as minhas plantinhas ali no novo lugar. Estou adaptando elas em um novo lugar que tenha mais sol, né, gente? Porque suculentas a gente sabe que ama sol, né? Então eu coloquei elas pertinho das outras que eu tenho ali, mudei de lugar e vou fazer um replantio delas e vou mostrar tudinho para vocês aqui. Então hoje o nosso vídeo basicamente, gente, vai ser de horta, de plantinhas, né? De alimentação das minhas galinhas que eu vou mostrar para vocês. E o nosso jardim, como sempre, né, gente? Tem bastante coisa para fazer aqui. Vou dar uma geral no jardim, vou dar uma limpeza e vou mostrar tudinho para vocês. Vem comigo para vocês conferirem o vídeo. Pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu quero agradecer imensamente, gente, aos meus novos inscritos que estão chegando por aí, gente. Graças a Deus, tô tendo bastante inscritos, sou bem iniciante aqui no canal, né? Comecei o meu canal faz muito pouco tempo, tem 6 meses de canal ativo, né? Eu tenho um canal há mais tempo, só que assim, de vídeos postados mesmo, gente, é mais ou menos uns 6 meses que eu tenho de canal. E graças a Deus, sabe, pessoal, eu tô tendo assim um retorno muito, muito positivo. Tô tendo bastante inscrito, então assim, primeiro eu quero agradecer a todos os meus inscritos até hoje, gente, até agora. E quero agradecer também a todo mundo que assiste o meu vídeo, que dá aquela curtida, que faz aquele comentário, gente, para mim é muito importante. Primeiro, porque eu amo gravar o meu dia para vocês, gente. Primeiro que eu sou apaixonada em mostrar um pouquinho do meu dia para vocês, um pouquinho da minha experiência. Eu acredito assim, o meu intuito aqui no canal, gente, é poder estar aí do outro lado com vocês, incentivando vocês, gente, a estar cuidando do jardim de vocês, a estar cuidando das plantinhas, das suas hortas. Para quem não tem, da sua casa, porque a gente, dona de casa, mãe, a gente sabe que a vida da gente não é fácil, né, pessoal? Eu venho aqui, eu gravo para vocês, mas a gente sabe que a nossa vida no dia a dia não é fácil. Não é fácil uma vida de dona de casa, aquela rotina que a gente tem é muito prazerosa, mas a gente sabe que a gente tem bastantes obstáculos, né? Quem é mãe e quem é dona de casa, quem é esposa, sabe que nem todos os dias a gente está bem, nem todos os dias a gente está feliz para fazer as coisas. Tem dia que a gente está mais para baixo, mais cabisbaixo, né? A gente não está muito assim legal, ou aconteceu alguma coisa, enfim. Mas o meu intuito aqui, gente, é motivar vocês aí do outro lado a fazerem sim os afazeres de vocês com bastante amor, com bastante carinho. Porque quando a gente chega, gente, num dia e a gente acorda e a gente fala, não, hoje o meu dia vai ser legal, hoje o meu dia vai ser bacana, hoje eu vou fazer as coisas que eu gosto, independente dos problemas que eu tenho, o dia flui que é uma bênção, porque Deus está sempre preparando uma coisa boa para a gente, mas a gente tem que estar sempre com a mente no positivo. E é isso que eu venho passar aqui para vocês. Então, assim, eu gosto de estar mostrando plantas, afazeres, eu gosto de estar colocando assim a minha vida sempre mais agitada, porque é o meu dia a dia.
para que alguém que esteja do outro lado, que esteja passando por algum problema, a gente se anime. A gente tem que se animar, a gente tem que se fortalecer em Deus, né? E a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta. Então, assim, primeiro eu quero agradecer imensamente a todos os meus inscritos, aos inscritos novos, aos que estão vindo, aos que vão vir ainda, eu já estou agradecendo, porque o meu intuito aqui, gente, graças a Deus, eu tô vendo que tá dando certo, né? Tenho muitos comentários positivos, muitas coisas assim que tá me deixando muito, 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 muito feliz, gente. Muito grata mesmo. Então, primeiro, agradecer sempre a Deus, né? Sempre a Deus, porque quando eu comecei esse canal, gente, eu comecei por um hobby, por uma terapia, porque eu queria mostrar para vocês o meu dia a dia, passar uma mensagem positiva para vocês através de gestos, né? Através de rotina mesmo, diária, e passar para vocês que a gente consegue sentir a prazer da nossa rotina, a gente consegue sim fazer as nossas coisas com prazer para que o nosso dia flua melhor. Mas graças a Deus, gente, eu tenho sido assim muito honrada por Deus com a retribuição de vocês. Então, assim, antes de eu começar esse vídeo, o meu agradecimento vai para vocês aí do outro lado, que estão me assistindo, que estão se inscrevendo no meu canal. Quem não foi inscrito, gente, se inscreva aqui no canal, dá aquela força pra gente aí, pra gente continuar levando, tentar levar pelo menos um pouquinho do meu dia, um pouquinho das minhas motivações para vocês que estão aí do outro lado, seguir o dia assim de vocês com bastante bênção e com bastante determinação e vontade. Então esse é meu intuito aqui. Então, gente, do fundo do meu coração mesmo, muito obrigado por tudo. Vamos pro vídeo. E essas belezuras aqui, gente, que eu falei pra vocês, gente. Olha essas suculentas, que espetáculo que tá, gente. Olha isso aqui, que coisa rica. Olha isso daqui, gente. O que acontece? Elas estavam, pessoal, num espaço que eu tenho lá em cima, perto da minha cozinha, só que tava batendo muita sombra lá. Então, o que eu percebi? Eu percebi que os caules dela mais antigos, gente, começou meio que a apodrecer. Então eu falei pro meu filho, falei para ele colocar esse vaso aqui para mim. A gente tá aqui próximo do meu suculentário aqui, ó, onde eu já tenho as minhas outras suculentas, tá vendo? Então tô bem próxima aqui das minhas outras suculentas, então eu trouxe todinhas pra cá, gente, porque aqui bate muito, muito sol, mas estou aqui, ó, com essas belezuras tudo pra fazer replantio. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, olha isso aqui. Olha que espetáculo isso aqui, gente, só que, ó, quebrou, tá vendo? Quebrou o caule, gente, tá tão linda, tão grande, tão pesada, mas acabou quebrando o caule. Então o que a gente vai ter que fazer? O replantio dessas fofuchas aqui, ó. Essas aqui já estão lindas, lindas, lindas. Tá vendo desse lado como elas são grandes, gente? Coisa mais fofa. E olha aqui quantas folhinhas que eu preciso replantar. Tirei todas as folhinhas, ó. Tem umas que já estão até com as brotações. Então, o que a gente vai fazer? O replantio dessas belezuchas aqui. Eu vou tentar colocar o máximo que eu puder aqui, gente, porque eu quero esse vaso ele bem cheio mesmo. Mas nem tudo vai dar pra pôr aqui, né? Porque o vaso, ele já está pequeno, para falar a verdade para elas. Então eu vou ter que arrumar um vaso novo aqui agora. Vou improvisar um vaso aqui, porque eu não comprei nenhum vaso. Mas eu tenho que mudar elas, senão elas irão quebrar todas lá em cima. Porque elas estão muito grandes e lá não bate muito sol. Então a gente vai fazer a adubação dessa daqui e a gente vai tentar mudar essas aqui nesse vaso e em um outro vaso que eu tenho. Tô aproveitando para replantar todos os meus coléus praticamente, pessoal. Ó, arranquei tudo, tá vendo? Chega uma hora, gente, que eles ficam muito feios. Eles ficam com as hastes muito, muito grandes, tá vendo? E as pontas ficam todas secas. O que a gente faz? Arranquei vários aqui, ó. Ali eu já fiz uma plantação nova. Naquele pneu que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, arranquei tudo aqueles velhos, gente, ó.
E tô fazendo de novo o replantio. A gente tem que fazer sempre isso com os coléus, porque senão eles vão ficando feio e não fica legal. Então o que eu fiz? Ó, arranquei tudo. Isso daqui eu fiz uma poda bem severa, gente. Essa plantinha aqui é maravilhosa. Essa plantinha aqui, gente, ela é muito bonitinha. Eu fiz uma poda bem severa nela. Essa daqui é a chuva de prata. Não sei se vocês conhecem aí, ela é muito linda, só que ela tava bem feia. Então eu resolvi fazer uma poda bem severa nela. Vamos ver se ela vai brotar novamente, gente. E os coléus, como eu falei pra vocês, tá vendo que às vezes eles vão ficando muito pendão, assim, ó. Os tendão dele fica muito alto. E aí é a hora da gente fazer a poda, gente, sem dó. Tem que fazer a poda e tem que replantar. Geralmente eu faço as podas, gente, e replanto no próprio pneu. Tá vendo que aqui os meus estão tudo plantado no pneu? Então eu faço a poda severa mesmo. Eu não tenho dó, gente. Eu venho, eu corto, faço a poda. E o galinho mesmo a gente já coloca na própria terra. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer isso com o nosso jardim, né? Para que ele possa voltar mais lindo ainda. Aqui mesmo, gente, era um coléus verde, coisa mais linda, tá vendo? Só que os galhos foram crescendo. Eu já tinha feito a poda beliscão, só que é o jeito que fica, ó. Não fica bonito, tá vendo? Não fica mais legal, porque ele fica muito caneludo, tá vendo? Então a gente faz a poda e a gente vem aqui, ó. Vou cortar todos esses galinhos aqui, vocês vão ver. Vou dar uma adubadinha aqui na terra, vou colocar um pouquinho de esterco, né, daquela terrinha que eu tenho aqui, que vocês já sabem. Vou renovar aqui a terra. E aí aqui mesmo a gente vai fazer o replantio dos nossos coléus, gente. Então daqui um mês, mais ou menos, eles vão estar tudo bonitinho de novo. Mas por enquanto, gente, é necessário fazer essa poda. Aqui está a nossa terrinha adubada, pessoal. Então a gente já vai colocar aqui, ó, no nosso pneuzinho, pra gente fazer o replantio dos nossos coléus. Gente, de início não vai ficar bonito, tá? Ele vai ficar bem feinho, bem murchinho. Mas o importante é que depois, pessoal, fica muito bonito, vale bastante a pena, porque renova os coléus, né? Eles, gente, a gente tem que fazer isso pelo menos a cada 6 meses. Os coléus, ele é uma planta que ele não dura muito, gente. Ele é muito bonito, só que se você não fazer o replantio, ele é uma plantinha que ele não dura muito. Então a gente tem que estar sempre fazendo o replantio dele. Mas vale muito a pena e assim você mantém, né? Você mantém as suas espécies, você mantém as cores que vocês gostam. Porque se a gente deixar, gente, ele vai ficando feio. Aí depois ele morre e a gente perde a espécie. Então eu gosto de estar sempre replantando. De início ele vai ficar bem murchinho assim, tá vendo? Mas depois a gente vai regando. E daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês como que eles vão ficar. Eles ficam muito bonitos novamente.
como eu falei pra vocês, pessoal, ó, de início, gente, não fica bonito mesmo, não adianta, tá vendo? As folhinhas delas ficam toda murchinha, tá vendo, ó? Mas assim, já plantei, gente, fiz uma boa de uma rega, tá vendo? Mas de início, gente, fica assim mesmo, ó, fica tudo murchinho, então não precisa ter medo, morrer, não vai morrer, pessoal, elas vão pegar, são muito fáceis de pegar, tá vendo? Aqui eu fiz uma outra toiceirinha aqui, tá vendo? Um outro canteirinho, gente, só que eu quis plantar direto no chão, tá vendo? Olha como fica a murchinha, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês uma que eu fiz esses dias e vou mostrar como que já tá linda. Então, de início, assim, nas primeiras semanas, gente, não adianta, ela vai ficar assim mesmo. O importante é que a gente tem que estar sempre fazendo a rega, mas bastante rega mesmo, gente, para que ela possa criar raiz. Mas é bem simplesinho. Coléu, gente, é muito fácil para poder pegar, então vocês não precisam se preocupar que daqui a pouco eles vão ficar assim, ó, lindos e maravilhosos, igual esses aqui, tá vendo? Mas de início não adianta, tá vendo? Lá eu plantei também, ó, algumas lá bem no começo, tá vendo ali no cantinho? Fiz um replantio também, fiz dessas aqui que são aquelas roxinhas maravilhosas, fiz desse daqui, gente, que é uma cor tão linda, é um verde, tá vendo que coisa mais linda? Tem um pouco de marrom, verde claro, um amarelo. Então, assim, é muito fácil de pegar. Vou mostrar para vocês no decorrer dos próximos vídeos como que vai ficar essas plantinhas aqui. E deixa eu mostrar para vocês, gente, uma que eu plantei tem mais ou menos 1 mês e meio, mais ou menos, como que já tá linda. Essa daqui, pessoal, olha que coisinha mais rica, gente. Essa daqui eu plantei faz pouquíssimo tempo, gente. Se tiver 1 mês e meio é muito, acredito que tenha mais ou menos 1 mês. Mas olha como que já tá linda, tá vendo? Então, assim, no começo ela tava bem murchinha, igual aquelas que eu mostrei pra vocês, mas agora olha só que coisa fofa, já tá bem linda mesmo, já plantei ela aqui, ó. Ela combinou bastante, gente, com esse verde que eu tenho aqui de fundo, tá vendo? Eu quis colocar a roxinha aqui, bem próximo desse verde de fundo, para ela se destacar, bem no meio do meu jardim, gente. Então, assim, não precisa ter medo que daqui a pouco aquelas que a gente plantou, elas vão ficar lindas assim, ó, desse jeitinho. Então agora é ter paciência, né, gente? Porque de início o jardim não vai ficar bonito mesmo, não adianta. Mas depois de uns 3 meses, meu Deus, como que vai ficar lindo? Eu vou mostrando tudinho pra vocês. Pessoal, e olha só a lindeza que eu comprei, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma begônia, gente. Eu sempre quis ter essa planta, só que eu nunca cultivei ela, pessoal, em vaso. Então, assim, eu sempre tive ela, que a gente sempre ganha, né, algumas plantas. E dessa vez eu quis comprar essa lindeza aqui, ó, que é a begônia. Só que essa plantinha, gente, ela é muito exigente para quem já conhece a planta, né? Ela é uma plantinha que ela é muito delicada, tá vendo as folhinhas delas aqui, ó, já tem umas folhinhas secas. Ela é uma plantinha muito delicada, porém muito linda. Então, esse daqui vai ser um desafio para mim, gente, cuidar dessa belezura. Assim que chega do supermercado ou de floricultura, gente, a gente tem que tirar do vaso, porque esse substrato que ela vem aqui, ó, esse substratozinho aqui, ó, pretinho, tá vendo, ó? Esse substrato aqui, gente, ele não é propício para ela. Por que que ele não é bom para ela? Porque isso daqui, na verdade, é um substrato queimado, gente, que eles colocam na planta, né? Para a planta durar aqui a floração. Então, ela tá cheia de fertilizante, então a gente não precisa mais colocar adubo, pelo menos nessas primeiras semanas, tá? E geralmente tem pessoas que esperam a primeira floração dela, aí na segunda floração que coloca no vaso. Eu vou tentar já colocar ela no vaso, tá vendo? Vou tirar ela daqui, vou passar ela para um vaso, mas já deixando bem claro, gente, que ela é uma plantinha bem exigente. Ela é uma plantinha que ela gosta de substrato totalmente macio, né? Não gosta de nada de arenoso, nada compacto, ela gosta de um substrato bem macio. Porém, ela gosta de terra úmida e não encharcada. E detalhe, ela é uma plantinha que ela não suporta de jeito nenhum sol pleno. Então, o que que eu fiz? Aqui no meu jardim, como vocês já viram, eu vou mostrar para vocês, é bem arborizado. Então, assim, bate alguns reflexos de sol durante a manhã e durante a tarde. Então, tem lugares específicos que realmente bate sol, mas tem lugares que o sol é bem assim, relevante, que eu acredito que vai dar muito bem dela ficar aqui. Vou tirar ela desse vaso, vou colocar ela em um outro vaso um pouquinho maior, vamos ver como que ela vai se adaptar, gente.
E realmente eu confesso que vai ser a primeira vez que eu vou passar ela para o vaso. Geralmente quando eu comprei, eu até já ganhei essa planta, eu não tirava ela desse vaso, deixei ela nesse vaso aqui. Só que assim, eu fui tendo cuidado, ela foi tendo florações, aí termina uma floração, vem outra floração. Mas dessa vez eu vou tentar colocá-la no vaso e vou mostrando para vocês aqui todos os dias como que ela vai ficando. Então, quando eu for gravar vídeo de plantinhas, eu vou mostrar para vocês se deu certo, se não deu certo e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer agora. Mas eu acredito que vai dar certo, estou muito esperançosa que vai dar certo, colocando bastante fé nisso aqui. E eu acredito que vai dar porque a gente vai tratar com bastante amor e carinho. Então vamos plantar essa lindeza aqui no vaso. Tá vendo que as florzinhas dela, gente? Olha que coisa mais linda, tá começando a abrir. Ela parece ser um rosinha bem claro, tá vendo, ó? Muito linda, ela tá bem bonita a planta. E eu peço a Deus, espero que ela continue assim, linducha desse jeito. Mas se a gente não fazer o teste, a gente não vai saber, né? Então a gente tem que pesquisar sobre a planta e a gente tem que se intentar, né, gente? Senão a gente nunca vai saber se vai dar certo. Então é a primeira vez, eu confesso, a primeira vez que eu vou estar fazendo o plantio dessa linducha e a gente vai ver como que ela vai se adaptar. Gente, quem tem jardim sabe que a gente tem que estar em constante evolução, né? Eu tenho aqui vários vasinhos, gente, e eu preciso estar mudando e replantando eles. Eu achei aqui um vaso específico do tamanho que eu quero para plantar a begônia, porém, ele está cheio de coléus. Então, o que a gente vai fazer? Como eu preciso fazer, gente, o replantio desses coléus aqui, que tá grande, 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 né, lindo. Já fiz o replantio lá que vocês viram, né, das outras mudinhas lá em cima, dos nossos coléus lá de cima. Então aqui é um lugar que eu tenho na parte de baixo da minha casa, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Aqui é a entrada, tá vendo, da casa? Então eu tenho essa entrada aqui, lá em cima, logo ali, gente, é aquela rampa que eu falei pra vocês, e aqui é uma entrada que a gente tem pra minha casa. E aqui eu tenho várias plantinhas, tá vendo? Várias, várias, várias. Tem bastante coléus, que são, assim, os meus preferidinhos, né? Quem sabe aí, me conhece há mais tempo, sabe que eu amo demais os coléus e as suculentas, gente. Mas com o tempo a gente vai amando todas, né? A gente não vai tendo mais uma preferida, a gente vai preferindo todas. Mas vamos lá. Então eu vi aqui, ó, que esse vaso, ele tá bem bacana aqui, porém, ele tá bem pequeno para os coléus que estão aqui, tá vendo, ó? Que tem um vaso aqui. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar esse vaso daqui, vou plantar a minha plantinha aqui, a minha begônia, e a gente depois vai fazer o replantio desses coléus que estão aqui, porque tá vendo que a terra e a Maisie, gente, não me abandona. Olha que coisinha mais gostosa aqui da mãe. Ela não me abandona, gente. Castrei ela esses dias, essa fofucha aqui, ó. Esses dias ela foi castrada, deu um trabalho para ficar com a roupinha, gente, cirúrgica, que tem que ficar, né? Mas castrei ela, gente, porque eu não quero perder essa gatinha aqui, porque eu já perdi tantos gatinhos aqui, e eu castrei para que ela fique dentro de casa, que ela não fuja, né, Maisie? E ela tá pós-cirúrgica aqui, ó. Ela tem, hoje é terça, é uma semana de castração. Mas já tirei a roupinha, ela tá super bem, mas ela não me larga, gente, é uma bela de uma companheirinha. Então vamos lá, gente, eu vou tirar aqui, ó, tá vendo que os coléus aqui já tá bem... Ó, olha aqui, gente, que facilidade pra sair, tá vendo? Ó, olha isso aqui, gente, tava no vaso, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou plantar no chão, né? Vou fazer as podas aqui, vou plantar no chão, porque tá vendo que a raizinha dele aqui, ó, não tava nem tão profunda, mas hoje eu vou plantar ele no chão. Então, eu vou deixar ele aqui separadinho, pra me fazer esse plantio depois. Não vou fazer agora, porque agora a gente vai plantar a nossa begônia. E aqui, pessoal, é o meu jardim, como vocês já conhecem, né? Tem a minha passagenzinha aqui. Aqui, gente, eu tô querendo fazer umas mudancinhas. Eu tô querendo colocar uma mesinha, sabe aquelas mesinhas tão bonitinha, branquinha? Bem aqui, gente, com umas cadeirinhas pra gente tomar aquele cafezinho da tarde, né? Apreciando essa belezura aqui. São muitas plantinhas que a gente tem por aqui. E, sinceramente, gente, eu queria ideia de vocês. De repente, se vocês tiverem alguma ideia para mim estar fazendo aqui, fazendo um cantinho mais específico. Aqui eu tô querendo, gente, plantar plantinhas que tenha cores, né? Não só folhagem, eu quero plantar plantinhas que tenha bastante cores, como essa linducha aqui, que eu tenho aqui da Metícia, que tá linda, linda, linda. Tá se recuperando aqui, que eu coloquei ela no vaso recentemente. Vou colocar a begônia agora, espero que dê tudo certo nesse vaso um pouco maior. Gente, o vaso tá até sujo, mas quando eu for fazer a regação, eu vou dar uma limpadinha nesse vaso para ficar tudo bonitinho. Aqui eu tenho duas lindezas aqui, ó, que são as minhas jades, né, que vocês já viram. Então eu queria fazer aqui, gente, um cantinho bem específico de plantinhas mais coloridas,
sabe, que a gente tem uma coloração melhor, que a gente tem aquele ambiente, sabe aquele ambiente que tem bastante cor? Essa é a minha intenção. Eu tenho aqui as minhas bananinhas de jardim, que já tá finalizando já a floração delas, tá vendo? Mas o que eu fiz, gente? Eu tive que amarrar, porque elas caem todas. Mas o que eu gosto de fazer? De vez em quando, eu venho, realmente eu faço a poda severa nelas, porque sempre brota, gente. Ó, sempre tem brotação nova. E aí a gente vai tirando essas velhas, né? Porque as folhas vai ficando velha, não vai ficando bonita. E a gente deixa vir as florações novinhas. Mas por enquanto eu só amarrei assim, gente, para poder ter um espaço um pouquinho melhor. Tô pensando também, gente, em colocar uma forração linda, porque eu tenho essa folhagem aqui, ó. E eu queria colocar essa forração aqui. E aqui, gente, a gente também tem um vaso maravilhoso, tá vendo, ó? Que eu tenho também uma plantinha muito linda aqui, que eu gosto bastante. E é isso, então aqui, a minha intenção, gente, ó, ali eu tenho orquídea, né, que quando flore assim, fica divina, divina, divina. Então a minha intenção aqui, ó, era fazer um cantinho, um ambiente de uma pracinha, vamos dizer assim, mas que tenha bastante cores. Então eu queria usar todo esse ambiente aqui, ó, para colocar muita cor. Mas vamos lá, que aos pouquinhos a gente vai colocando tudo no lugar, né? A gente vai ajeitando. E se vocês tiverem sugestões aí, mandem sugestões para mim. O que eu devo estar plantando, que planta que eu devo estar colocando aqui, para poder dar cor, né? Nessa pracinha que eu tenho por aqui. Pessoal, eu sou bem iniciante aqui de plantas, viu? Eu não tenho, assim, toda a experiência de planta. Mas como eu acompanho bastante gente que gosta de plantas, como eu tenho bastante pessoas, assim, amigas que têm plantas, então a gente vai tentando, né, pessoal, buscar informações com quem sabe um pouquinho mais que a gente, né? E a gente vai tentando colocar em prática aquilo que a gente aprende. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa terra que tava aqui, gente, já era aquela terrinha que eu mostrei para vocês que eu uso sempre aqui em casa, tá? Então, o que eu vou fazer? Ela não tá uma terra arenosa, ela tá bem soltinha, tá vendo? Ela tá uma terra bem solta, porém, eu ainda vou dar uma afofada nela aqui. Peguei, gente, olha o tamanho da faca que eu peguei. Mas para poder ir até o fundo, tá vendo? Pra gente poder tá deixando essa terra bem solta. Eu não vou fazer adubação agora, tá, pessoal? Porque como ela já vem com adubo, a gente não pode colocar muito, então assim, fica uma dica aí, ó. Para quem tá começando a fazer plantaçõezinhas agora, que compra aquela plantinha no supermercado ou da floricultura, gente, não precisa tá fazendo a adubação de início, tá? Porque ela já vem bem adubada, senão vai dar uma sobrecarga vai sobrecarregar ela, né, com adubo e pode ser que ela queime, pode ser que ela não fique legal. Então assim, se vocês chegarem do supermercado, da floricultura com uma plantinha nova, espera aí pelo menos umas 2 semanas ou até mais para poder estar fazendo adubação. Isso eu aprendi. Aprendi na prática mesmo, viu, gente? Porque antigamente eu plantava e aí eu pesquisei e perguntei o porquê. Que tava, toda vez que a gente colocava muito adubo, a plantinha ficava feia, a plantinha não ficava legal. Aí a moça da floricultura me disse que é porque já vem adubada, então ela falou, o que você está fazendo de errado, né? Como ela já vem adubada, você não precisa adubar novamente. Então eu espero, gente, espero geralmente umas 2 semanas, 3 semanas, um mês até, para depois vir levemente com a adubação, né, e colocar. Mas o jardim, gente, a gente tem que estar em constante mudança, né? A gente tem que estar em constante, assim, a gente tem que estar sempre mexendo na terra, a gente tem que estar sempre, assim, de olho atento, né, para que a gente tenha um jardim maravilhoso. Então vamos lá, gente, eu já afofei bem a terra, tá vendo? Até o final do vaso, ó. Até o final do vaso aqui já tá bem afofada a terra. E agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, sim, o substrato que está aqui. Mas o que acontece? Eu não posso deixar só nesse substrato, como eu falei pra vocês. Aqui, sim, é o substrato certinho pra ela. Olha só, gente, a terra como tá linda. Deixa eu mostrar pra vocês como a terra tá maravilhosa aqui. Ó, tá vendo, gente? Ó, terra soltinha, ó. Soltinha, perfeita. Essa é a terra que a gente tem que colocar nossas linduchas ali, nossa begônia, tá? Ai, gente, como eu quero que essa planta dê certo, porque eu amo begônia, eu acho tão linda. E eu queria muito que desse certo, mas ela é uma plantinha muito, muito delicada. Então, assim, tô colocando bastante fé. Quem aí já plantou begônia, gente? Quem aí já plantou begônia e deu certo? Conta pra mim aqui a experiência que vocês tiveram com a begônia. Como que vocês fizeram? Como que vocês plantaram? Se deu certo, se não deu, o que deu certo, o que deu errado? Porque assim a gente troca experiência e eu fico sabendo também, né, gente, com vocês.
Então, assim, eu aprendo muito com vocês, gente, porque eu sou bem iniciante de planta por aqui, sou amante de planta, mas não tenho tanta experiência com plantinhas. Então, eu vou adquirindo a experiência agora com vocês aqui, tá? Vou adquirindo a experiência com vocês e espero que vocês me deem dicas aí para eu poder estar aprendendo a cuidar das minhas begônias aqui da maneira correta. Então, vamos lá, gente. Ó, abri o buraquinho aqui já. Vou tirar ela aqui, ó. Vou tirar a minha linducha. Primeiro a gente vai tirar essas hastes, né? Que vem com umas hastes, né, gente? Porque eles fazem uma amarração para a plantinha não cair, tá vendo, ó? A gente tem que tirar essas hastezinhas que vem nela. Tá vendo? Com toda a paciência, gente, porque ela é uma plantinha muito delicada. As folhinhas dela são até crocantes, vocês acreditam? Olha aqui, as hastezinhas que vem nela. Eu sempre guardo essas hastes, gente, porque às vezes a gente usa em outra plantinha. Então eu sempre gosto de estar guardando essas hastezinhas de madeira aqui, né? Que fazem bem. Porque sempre a gente está precisando de alguma coisa assim e a gente tem. Ó, gente, vou soltar aqui, ó. O vasinho tá soltinho. Como eu falei para vocês, eu já abri um buraquinho aqui na terra e vou colocar a minha linducha aqui, ó. Bastante delicadeza, né, gente? Pra gente permanecer com as raízes dela assim bem firme, né? E eu acho que eu vou ter que colocar mais uma terrinha aqui em cima, hein? Deixa eu ver se vai precisar. Não, acho que não vai precisar, não. Acredito que vai tá legal dessa forma. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha aqui, gente, plantei aqui, deixei ela bem, com a terrinha bem firme, tá vendo? Abri um buraquinho aqui no chão, deixei a terrinha que ela já estava aqui, só coloquei, gente, então imagina, ela vai ter todo esse espaço aqui para ela poder enraizar. De início, gente, eu vou deixar nesse vaso mesmo, porque eu acho que é um vaso grande para ela. Vamos ver como que ela vai se adaptar aqui. Dependendo de como ela se adaptar, gente, depois a gente vai pensando, né? A gente vai trocando de vaso, a gente vai vendo o vaso que fique melhor. Mas eu igual falei pra vocês, gente, aqui eu quero deixar todo colorido esse espaço. E se der certo a minha linducha, que eu tenho certeza, assim, muita fé em Deus que vai dar certo, que tá vindo muitos botões lindos aqui. Você imagina como isso aqui tiver tudo aberto, esses botões, gente, que coisa mais rica? E aqui é um lugar, gente, que não bate muito sol, igual eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho das árvores que tem aqui em volta. Eu tenho aqui, ó, muita árvore, ó. Tá vendo, gente, ó? Então faz muita sombra. Olha o tamanho, gente, daquele coqueiro. Deixa eu mostrar pra vocês que aquele ali é um coqueiro, né? Uma palmeira leque, gente. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Aqui que eu tenho é um pé de ameixa. Olha como é grande. Gente, esse pé de ameixa vai lá no quarto da minha filha, gente, que é alto, muito alto. Tá vendo? Então, às vezes, quando tá dando ameixa, a minha filha até pega ali pela sacada. E aqui eu tenho várias plantas, tá vendo? Ó? Olha aqui, gente, como que tem bastante árvores assim gigantescas por aqui. Aqui a gente tem, tá vendo, aqueles bambuzinhos lá que eu falei pra vocês. Aqui a gente tem uma palmeira maravilhosa. Linda de morrer. Então, assim, é um ambiente assim bem fechado. Aqui já entra bastante sol, que é onde eu tenho a plantação dos meus coléus, né? Que eu mostro pra vocês sempre. Que é a parte aqui descendo de cima. Aqui, gente, depois eu vou mostrar para vocês também, quero ideias aqui para o canal, tá? Depois a gente vai falar sobre aquele ambiente ali. Aquele ambiente ali eu quero fazer uma transformação e conto com a ajuda de vocês. Mas vai ficar para um próximo vídeo, tá? Aquele ali eu tenho um pergolado, gente. Tem um pergolado ali que eu não sei o que eu faço ali. Tô totalmente em dúvida, não sei o que eu planto. Mas brevemente, quando a gente fazer um vídeo ali, eu vou mostrar para vocês. E quem quiser deixar aqui já alguma opinião, pode deixar. O que eu posso estar fazendo naquele pergolado? O que eu posso estar plantando lá, gente? Porque ele está totalmente vazio, ele não tem nada. Eu vou mostrar para vocês assim que eu terminar aqui a plantação da begônia. E vou pedir a opinião de vocês. Aqui eu tenho meu hibisco, também tá lindo, maravilhoso, todo florido. Enfim, gente, tem muita árvore aqui, tá vendo? Então assim, ó, acredito que ela vai se dar bem aqui, porque ela não gosta de sol pleno, né? Então assim, eu sei que de manhã vai ter uns raios de sol aqui para ela, mas logo em seguida já não vai ter mais.
Quando as minhas lindezas aqui, ó, das minhas orquídeas começarem a florir, eu acredito que vai dar um contraste bem bacana nela. Então vamos lá, gente, agora eu vou dar uma limpeza assim no vaso, vou dar uma limpadinha e vou fazer a rega dela bem pouquinha, porque ela não gosta de solo encharcado. Então vou fazer uma leve rega, vou tentar fazer isso uma vez ao dia, pra gente ver se a gente consegue manter essas fofuchas aqui, essas lindezas. Olha como tá linda as folhas dela, essa folhagem, gente, tá tão sadia, tá vendo? Às vezes tem algum quebradinho assim, mas é porque da própria floricultura, né? Então não tem como ela vir totalmente intacta. Mas eu acredito que ela vai se adaptar assim, se Deus quiser. Porque ela tá bem linda, tá vendo? Então eu vou fazer uma rega nela aqui agora, pra ela ficar se adaptando ao vaso. Gente, eu acho que eu vou pôr as hastes nela, porque eu tô percebendo que ela tá bem delicada. Sabe quando a planta tá bem molinha? Vou continuar com as hastes nela aqui, gente. Deixa eu trazer vocês pertinho aqui, ó. Vou continuar com as hastes nela, porque eu acredito que vai dar uma sustentabilidade melhor na planta. Então eu vou colocar de novo as hastes como ela estava, para poder sustentar ela, gente. Porque tá vendo, ó? Eu tô vendo que ela é bem molinha. Então até ela se adaptar aqui no vaso, até as raízes dela vir, né? Eu vou deixar assim as hastes aqui, gente, não tem problema, porque eu acredito que vai dar até mais segurança pra mim, porque apesar que eu afundei ela, gente, mas eu percebo que ela é uma plantinha bem molinha. Então enquanto ela não ter enquanto ela não enraizar de acordo mesmo, gente, eu acho que é bom deixar essas hastes. Então eu vou deixar aqui, não vai atrapalhar em nada. E eu acho que ela vai dar mais segurança ainda na plantinha. Prontinho. E ficou dessa forma, pessoal, tá vendo? Dei uma limpadinha no vaso, porque vocês viram, né? Tava lá na terra, dei uma limpadinha. Fiz uma pequena rega, gente, não molhei muito. E vamos ver como que ela vai se adaptar aqui, vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Então aqui eu pretendo deixar ela... Gente, aqui ó, é um banco velho, sabe aqueles bancos de madeira? Que um dia eu usei um pra fazer um tronco também de madeira de suculentas, né? Que tem vídeo aí no canal também. Então assim, eu não vou tirar ele por enquanto, porque eu tô colocando os vasos aqui em cima, tá? Então eu vou deixar assim, mas futuramente eu tenho outros planos aqui que a gente vai ver com o decorrer do tempo. Então ficou legal aqui, ficou elas aqui, vamos ver como que elas vão se adaptar, né? Nesse ambiente aqui, mas eu acredito que vai ficar legal. Como eu falei pra vocês, gente, olha só. Esse é o pergolado que eu tenho aqui, tá vendo? Não tenho nada plantado nele, gente. Tenho essas bananinhas de jardim que eu falei pra vocês, que eu preciso estar dando uma diminuída, né? Assim que eu for fazer alguma coisa aqui. Tenho a lindeza ali, ó. A minha justiça vermelha, gente, que tá linda, maravilhosa. Que eu já mostrei pra vocês aqui em outro vídeo. E tem esse pergolado, gente. Esse pergolado, ele tá com vários ganchinhos, tá vendo, ó? Então, o que que eu tava pensando, gente? Em colocar uns vasinhos aqui. Uns vasos de flores. Plantinhas que deem bastante flores. Não de folhagem, porque folhagem eu já tenho muita por aqui, tá vendo, ó? Tenho muita folhagem, gente. Então eu tava pensando assim, cada ganchinho que eu tenho aqui, ó. Cada ganchinho desse aqui, gente, que eu tenho aqui, tem vários, ó. Tá vendo? Em todas as madeiras aqui eu tenho esses ganchinhos. Então eu tava pensando em colocar vasinhos.
Então, assim, o que que vocês acham aí do outro lado? O que que vocês acham que eu deveria colocar aqui? O que que vocês acham que ficaria legal? Tô pensando em fazer isso e plantar algumas plantas, gente, que deem bastante flores. Porque, como eu falei pra vocês, aqui eu quero bastante cor, gente. Eu quero nesse espaço aqui, como eu já tenho os meus coléus, que é bem colorido, eu quero bastante flor por aqui, tá vendo? E lá embaixo é onde a gente fez a plantação da ametista, que eu já tenho linda, e agora a gente acabou de fazer a plantaçãozinha da begônia. Então, eu acredito que essa ideia vai ficar legal. Mas se vocês tiverem outra ideia aí, gente, pode me falar. Será que ficaria melhor, de repente, uma trepadeira, né? Mas como eu já tenho vários ganchinhos aqui, a gente é muito ganchinho, tá vendo, ó? Em todos aqui, tá vendo um monte de ganchinho? Pensei em, com o tempo, né, aos pouquinhos, e colocando bastante plantinhas aqui, que dei bastante florzinhas. E aqui na parte de baixo, eu tenho essa folhagem maravilhosa, mas também, gente, é uma planta que eu quero tirar daqui. Quero mudar em outro lugar, né? Ela é bem facinho de pegar, tão linda. E antes, gente, a minha galinha tinha feito ninho ali, não sei se vocês lembram. A minha Angola tinha feito ninho ali de Angola, só que elas não estão usando aqui mais como ninho, porque já acabou a época delas chocarem, né? E aqui eu tô pensando também, gente, nesse canteiro aqui, ó, que se vocês observarem, é um canteiro lindo de pedras, tá vendo, ó? Então eu pensei em pintar essas pedras aqui de branco, para dar um destaque melhor, e fazer uma plantação aqui de lírio da paz, branca. Então, assim, são ideias, né? Se vocês tiverem ideias melhores aí, pode colocar aqui pra gente analisar, porque é bom sempre uma segunda opinião, gente, pra gente estar em contato, assim, com outras ideias, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas tem gente que tem ideia bem melhor e a gente pode estar colocando em prática, estudando, né? Pra ficar bacana. Mas é isso, gente. Deixe no comentário de vocês aí o que vocês acham melhor que eu faço aqui nesse pergolado. E vamos, gente, fazer o replantio dessas lindezas aqui, gente. E olha que incrível, pessoal. Como eu falei pra vocês, elas estavam no ambiente lá em cima, próximo da minha cozinha, gente, só que não tinha muito sol. Então as folhinhas delas começaram a apodrecer, algumas começou a cair. E os caulinhos mais grossos delas, assim, ó, realmente começou a apodrecer. Então eu falei, não, tá na hora de tirar, né? Porque ela não gosta, gente, não adianta. Suculenta não gosta de sombra. E lá onde elas estavam, não é que batia sombra o tempo todo, mas assim, a maioria do tempo era sombra, né? Então pegava sol ali durante umas 2 horinhas por dia só, mas não aquele sol pleno. Então vamos replantar elas aqui, gente. Mas uma coisa que eu percebi, olha a diferença, gente, da coloração dela. Tem uns 2 dias que eu deixei ela aqui, já no sol pleno mesmo, e ela já tá, gente, ficando com a coloração toda mais rosadinha, tá vendo? As folhinhas dela, gente, tava um verde bem escuro. E agora eu já percebi que só com o solzinho que já tá pegando aqui, gente, já mudou totalmente a coloração dela. Então agora a gente vai fazer o replantio dessas lindezas aqui, pra gente poder aumentar esse vaso, né? E vou deixar agora ela aqui junto com as outras suculentas. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, quanta mudinha tem por aqui. Gente, olha esses cachos aqui. Então já realmente estava na hora de mudar, porque olha só quanta raiz que tá tendo esses caules aqui, gente, ó. Olha quanta folha, gente, porque caiu e ela acabou até quebrando e caiu bastante folhas, tá vendo? Então tô com bastante mudinha aqui. Vou plantar ela, gente, ó, já peguei a terrinha que vocês estão acostumados. Olha só que lindeza isso aqui, gente. Mas como eu falei pra vocês, elas caíram, tá vendo? Até rachou algumas folhinhas. Olha que lindo, gente. Olha que lindeza que tá. Então a gente vai mudar elas aqui agora, tá vendo que tem vários brotinhos, ó. Vou colocar ela, gente, por enquanto aqui. Nessa terra aqui, eu tenho essa, acho que é uma bandeja, né? Que ela é maior. Como eu não tenho vaso muito grande ainda, eu vou colocar ela por enquanto aqui, vou colocar mais terra. E vou deixar ela aqui mesmo, gente, no meu suculentário, né? Onde vocês já conhecem. Vou deixar elas aqui por enquanto. Depois a gente vai mudando, né? A gente sempre muda de lugar, a gente sempre acha um lugar novo. Mas nesse momento, como eu preciso fazer o replantio, porque ela caiu realmente, quebrou e eu preciso estar cuidando dela, eu vou plantar ela nessa bandeja aqui.
Gente, ficou dessa forma, tá vendo? Eu replantei algumas, essa aqui eu replantei, deixei algumas folhinhas aqui, tá vendo, pessoal? Tem uns brotinhos novos aqui vindo, ó, tá vendo? Então dei uma replantada no vaso. Gente, esse vaso ele tava todo caindo, tanto é que caiu, né? Caiu todas as pétalas, consegui assim recuperar, né? Porque tinha caído as pétalas, tava apodrecendo as pétalas, tá vendo, gente, ó? As pétalas estavam apodrecendo porque ela tava com muita umidade. Então agora, com certeza, assim, se Deus quiser, essas folhinhas aqui, elas vão brotar, né? Porque só deixar na terra, gente, a suculenta é muito facinho. Mas consegui fazer o replantio e foi muito bom, sabe por quê? Porque eu consegui fazer mais mudas. Então, gente, ainda tem mudinha aqui, tá vendo? Que se eu quiser, ainda posso tirar umas mudinhas, mas primeiro eu quero achar mais vaso, gente, porque eu tô com pouco vaso. Então eu quero achar mais uns vasos desse aqui de cimento, para mim colocar mais, porque essas plantinhas elas são muito pesadas, né? Porque as suculentas elas são muito grandes. Então esse vasinho aqui ficou dessa maneira, ficou muito bonitinho, gostei bastante, porque aumentou mais a quantidade delas, né? E o outro também ficou perfeito. Olhando assim, gente, nem parece que foi um replantio, né? Já parece que o vaso já estava pronto. Mas, ó, gente, replantei todas elas, tá vendo, ó? Deixei esses galhões aqui grandes, essas lindezas aqui já estava bem grande, já deixei elas assim mesmo. Então elas vão ficar dessa forma, ó. Esse daqui eu replantei. Tem alguns galinhos ali que já tá dando umas mudinhas também, tá vendo, ó? Começando aqui a brotaçãozinha. Então acredito que esse vasinho aqui, na verdade assim, essa bacia aqui daqui a pouco a gente vai ter que mudar de novo, porque eu espero que enche isso aqui de suculenta. Esse daqui, gente, eu já tinha mudado esses dias, só que eu nem falei pra vocês, tá vendo? Mas eu preciso dar uma limpadinha nele, mas isso aqui é como se fosse um berçário. Tudo mudinhas novas, ó. Mudinhas novas que já brotaram, tá vendo? Então assim, eu vou tirar também, quero fazer um vaso bem grande com eles mesmo, porque é tudo da mesma espécie, gente. Mas eu gostei bastante do resultado, acho que ficou bacana. Então assim, deu pra fazer um outro vaso, né? De um a gente fez 2, e se deixar a gente consegue fazer até 3. Tem bastante mudinha. Mas por enquanto vamos deixar assim, vamos ver como que ela vai se adaptar aqui agora, para depois a gente mexer novamente. E como eu havia falado para vocês, vamos alimentar as nossas galinhas, gente. O que que a gente vai dar para elas? Banana, gente, banana. O caule da banana faz muito bem para nossas galinhas, gente. Ele é muito cheio de vitaminas. É um vermífugo, gente, assim, natural. Então, assim, quando a gente tá com as nossas galinhas, nosso plantel lá, a gente tem que estar sempre vermifugando, a gente tem que estar sempre vacinando. E a gente tem tudo isso daqui natural, né, pessoal? Então, vou mostrar para vocês, eu tenho que fazer uma colheita de um cacho de banana. Vou mostrar aqui para vocês a colheita do cacho de bananas e vou deixar vocês aqui com o finalzinho desse vídeo alimentando as minhas galinhas, gente, que é simplesmente o caule da banana. O nosso alimento natural é o caule da banana. Então a gente aproveita a banana para a gente consumir. Tem diversas, inúmeras coisas que dá para fazer com a banana. Não vou colocar nesse vídeo, mas quem quiser, ó, pode procurar aqui no vídeo. No meu canal tem bastante receitas, gente, feitas com banana verde, com banana madura. Então, assim, quem tiver curiosidade aí, eu faço uma receita maravilhosa, gente, bem nordestina mesmo, que se chama godó de banana. Tá no vídeo aqui, quem quiser procurar e pesquisar. Hoje eu não vou fazer essa receita para o vídeo não ficar muito longo, mas quem quiser aí acompanhar, pode verificar que tem aí nos vídeos anteriores aqui no canal. Mas hoje a gente vai finalizar o vídeo cuidando das nossas galinhas e eu vou mostrar para vocês uma colheita maravilhosa de um cacho de banana que eu tenho ali que tá bem grande, eu preciso tirar, e vou aproveitar o caule para dar para as nossas galinhas, gente. Vem comigo para vocês acompanhar. E é esse caixão de banana aqui, gente, que a gente vai tirar hoje, tá vendo, pessoal? Olha como ele tá lindo. Gente, quando a banana ela já tá bem graúda dessa forma, a gente tem que tirar, tá? Aí a gente deixa amadurecer. Por que que eu tiro? Eu tenho vários macaquinhos aqui, sabe aquele saguizinho, pessoal? Que fica pelas matas, assim, né? Pelas chácaras, pelas florestas. Então, eles vêm aqui, gente, se eles verem essa banana aqui desse jeito, eles já começam a beliscar ela já come tudo. Então, o que que a gente vai usar aqui para nossas galinhas, gente? Esse caule aqui, ó. Como eu já mostrei para vocês anteriormente em outros vídeos, gente, isso aqui é uma fonte maravilhosa, gente, para poder as nossas galinhas estar protegidas de doenças, para nossas galinhas se alimentarem, né? Então ela é muito boa mesmo, muito benéfica para as galinhas.
Agora eu vou cortar aqui, vou tentar pegar esse cacho de banana, porque ele tá bem graúdo. Olha o tamanho que ele tá, gente. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha o tamanho daquele cacho de banana, coisa mais linda, né? Essa aqui, gente, é a banana pão. Banana muito gostosa mesmo. Então vamos lá, vamos já cortar aqui pra gente alimentar nossas galinhas. Lembrando, pessoal, que qualquer dia desses eu vou vir aqui para mostrar para vocês uma coisa maravilhosa que dá para fazer com isso aqui, ó. Gente, isso daqui é o que a gente vai dar para as galinhas, tá? Só que dá pra gente fazer, gente, dessa banana aqui, bastante coisas, bastante reaproveito. Isso aqui a gente consegue fazer, pessoal, um palmito. Então, assim, qualquer dia desses, que se vocês quiserem, é claro, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo um palmito, gente, com essa parte aqui da banana. A gente consegue deixar ela em conserva, ela fica maravilhosa e dá pra gente comer em salada, comer puro, é muito gostoso. Hoje eu não vou fazer, que não é o intuito do vídeo, tá, gente? Mas se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que da próxima vez que eu fizer algum vídeo relativo à banana, gente, eu vou estar fazendo para vocês um palmito com esse talo aqui da banana, com essa polpa aqui, da casca da banana, na verdade, né? Do caule da banana. Fica maravilhoso. E olha o tamanhão, gente. Que delícia. Olha que banana graúda, pessoal. Que coisa mais linda. Isso que eu falei para vocês, gente. A gente pode colher, a gente tem como a gente fazer a colheita e a gente aproveita tudo para nossas galinhas, né? Olha que delícia, gente. Que banana maravilhosa. A gente vai deixar lá em cima agora. Vou deixar ela despenduradinha, né? Daqui uns dias ela vai estar toda madurinha e a gente consegue fazer bastante coisa. Ou o próprio consumo, ou doce, né? Então, assim, aqui, graças a Deus, tem bastante banana aqui na chácara e a gente consegue aproveitar para fazer muitas coisas. E esse cacho aqui, gente, tá divino. Coisa mais linda.
ajudado vocês aí do outro lado, a estar cuidando das plantinhas de vocês, dos animais de vocês, para quem tem animais, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente, ó. Beijos, fiquem todos com Deus. Gente, quem não foi inscrito ainda no meu canal, quem não se inscreveu ainda, pessoal, se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha para fortalecer o canal, para quem gosta de plantas, de animais, de rotina do dia a dia, né, gente? De uma dona de casa simples como eu, só me acompanhar aqui que a gente vai compartilhar muitas experiências bacanas, tem bastante coisa para mostrar para vocês, né? Na verdade, o meu dia a dia. Espero que incentive vocês aí do outro lado também a estar cuidando da casa de vocês, do lar de vocês, da família de vocês. E da natureza, né? Das plantinhas e das coisas que Deus deixou aqui pra gente, pra nos alegrar, né, gente? Então, gente, ó, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!